Olá, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado a todos pela presença. Eu sou o Marcos Machado, da Top Brands, eu vou fazer a abertura e vou estar aqui com vocês, com os palestrantes, com os participantes em dois momentos, no primeiro painel e no último painel. Nós queremos começar, eu e a Daniela, que é a sócia-diretora do Qualibest, dando alguns avisos iniciais, agradecendo a presença de vocês, e explicar um pouquinho como vai funcionar o nosso evento, o Brand Move, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui um materialzinho de abertura, que eu acho que é importante contar para vocês um pouquinho da história, como é que surgiu a ideia do Brand Move, como a coisa começou e por que nós tivemos a ideia, Top Brands em parceria com a Qualibest, de lançar esse evento. Aqui tem um subtítulo importante, que é onde termina tudo, né? Que é o processo de construção de marcas, como transformar as marcas das empresas, né, que trabalham marketing de maneira focada num diferencial competitivo. Tá? Como é que surgiu a ideia? Né? Como é que a coisa começou? Né? Por que nós tivemos essa ideia? Existe, eu acho que no DNA, tanto do Qualibest quanto da Top Brands, uma preocupação desde o início da fundação das duas empresas de sempre apoiar iniciativas que, de alguma maneira, estimulem a profissionalização do mercado. Como a gente pode, além de fazer o nosso próprio negócio funcionar e dar frutos, né, para quem participa dele, como deixar uma contribuição para o mercado, como ajudar na profissionalização desse mercado, né, como trazer novas práticas e compartilhar isso com o mercado. E, obviamente, o ano de 2020 é um ano bastante diferente de tudo aquilo que nós já vimos até então. Tá? Então, o cenário mudou, o mercado mudou por conta da pandemia, tá? E, portanto, se aprender sempre foi importante, aprender agora é mais importante do que nunca. Essa é a razão pela qual nós tivemos a ideia de criar um evento para falar um pouquinho de como preparar melhor as empresas para 2021. E como é que a gente vai fazer isso? Qual é a melhor maneira? A melhor maneira não é dar uma aula, não é apenas trazer só conceito, é trazer cases de empresas bem-sucedidas no uso tanto de consumer insights como técnicas de pesquisa para o fortalecimento de suas marcas. Então, nós escolhemos algumas empresas e cases que nós achamos bastante interessantes, que tem alguma coisa a nos ensinar para que todos nós possamos aprender um pouquinho com a experiência dessas marcas. E a ideia é apresentar esses cases em torno de 4 painéis, cada um deles com um foco principal, cujos temas são, primeiro, propósito de marca, que é o primeiro painel que vamos iniciar já já. Depois vamos falar um pouco de diversidade, como as marcas estão se adaptando a essa demanda da sociedade, que é a aceitação da diversidade. E depois nós temos um painel sobre sustentabilidade, um tema mais presente do que nunca, e terminamos com o último painel no final do dia, no final da tarde, sobre Brand Experience. Então, temos 4 temas, como eu já disse, propósito de marca, diversidade, sustentabilidade e Brand Experience. Tá? E qual que é a dinâmica dos painéis? Isso é importante para que todos os participantes possam usufruir desse tempo juntos. Cada um dos painéis será de 2 a 3 participantes. Em alguns temas, nós temos 2, em alguns temas, nós temos 3 participantes. Ao final de cada um dos painéis, nós vamos ter uma sessão de perguntas e um debate com cerca de 15 minutos. E aí, cada painel terá um moderador, e a função do moderador é tentar selecionar aquelas perguntas que aparecem com mais frequência, com mais pertinência, porque, infelizmente, costuma não haver tempo para que possamos responder todas, mas vamos tentar, na medida do possível, responder a maioria delas. Eu vou ser moderador junto com a Daniela desse primeiro painel, e nós pedimos que os participantes, eles façam as perguntas por escrito, tem um espaçozinho ali no Zoom, que é o Q&A, onde vocês podem digitar as perguntas, e ao longo do evento, os moderadores vão estar selecionando e agrupando as perguntas para serem feitas ao final de cada painel. E um pouquinho, né, do Qualibest e da Top Brands, que são as duas empresas que estão criaram um evento, que estão organizando o evento. Eu vou falar da Top Brands, já eu passo a palavra para a Daniela, que vai falar um pouquinho do Qualibest. Tá? Por que nós, né, tivemos essa iniciativa de juntos com o Qualibest, criar esse evento? A gente entende lá na Top Brands o branding, as marcas, como um meio estratégico para obter resultados. A gente costuma dizer que, no final das contas, o que interessa para uma organização privada que busca retorno sobre investimento é gerar vendas e margens superiores. Tá? E nesses 20 anos em que nós estamos atuando no mercado, a gente já fez projetos de branding para marcas de diferentes setores, organizações, entidades, fundações, empresas brasileiras, multinacionais, ou seja, são 20 anos aprendendo um pouco como transformar as marcas em diferenciais competitivos. E
está sim no nosso DNA, desde lá dos anos 90, quando nós começamos, finalzinho dos anos 90, na virada dos anos 2000, quando o branding ainda era um conceito novo no Brasil. A gente tem bastante orgulho de ter trazido uma contribuição para a implementação desse conceito de forma correta e relevante dentro do mercado brasileiro. E, no final das contas, né, para gerar resultado, é isso que a gente tem que buscar, marcas que se conectam com as pessoas. Né? Sempre tem um ser humano, um cliente, o consumidor, que é o termo que nós utilizamos no cotidiano. No final das contas, é uma pessoa, né, que tem suas necessidades racionais, emocionais, e se nós não criarmos uma conexão efetiva com as pessoas, não haverá resultado. Tá? Então, era basicamente isso que eu queria dizer para começar, e eu vou passar a palavra para a Daniela. Dani, eu vou deixar aqui esse slide, daqui a pouquinho aliás, eu acho que eu vou tirar. Eu vou deixar para você terminar de falar e depois eu tiro para o primeiro apresentador fazer o painel. Dani, com você agora, por favor. Oi, obrigada, Marcos. Tudo bem? Oi, todo mundo. Eu sou a Daniela, sou sócia fundadora do Instituto Qualibest, que está há 20 anos no mercado inovando na forma de fazer pesquisa. A gente é pioneiro em pesquisa de mercado online e referência em envolver tecnologia nas metodologias de pesquisa, de forma bem inovadora. Há mais ou menos um ano, eu fiz um convite para o Marcos, da Top Brands, de fazermos juntos um estudo sobre um assunto que se torna cada vez mais relevante, o Brand Experience. Nosso objetivo era entender a importância da interação das marcas e o quanto isso era percebido pelos clientes. Conduzimos um grande estudo quali com o público final e especialistas, comunidades, entrevistas em profundidade, para depois desenvolvermos a etapa Quant, que aconteceria no ano de 2020. Aí veio a pandemia, e a segunda etapa do estudo foi adiada. Então, para não deixar o assunto morrer e criar uma experiência com nossos clientes, decidimos montar um evento para falar do tema. Brand Move é um evento para comemorar os 20 anos das nossas empresas, e um evento onde nossos clientes contarão suas histórias de sucesso no palco. Nós aqui seremos apenas coadjuvantes. Estamos há 3 meses planejando o evento com muito carinho, e o resultado foi um número imenso de inscrições, e um time de peso para inspirar o mercado. Eu queria agradecer os moderadores e os palestrantes que aceitaram o nosso convite de contar suas histórias no mês mais corrido do ano e que dedicaram tempo em nossas reuniões e nossas apresentações. E aos participantes que aceitaram o nosso convite, por acreditar que esse vai ser o primeiro de muitos. Então, eu queria agora apresentar a Cris Amaral, do Boticário. Oi, gente, tudo bom? Obrigada, Dani, Marcos, é um prazer estar aqui com vocês. É muito legal ter esse espaço para a gente trocar, para a gente falar de marca, de propósito, uma coisa que mora no meu coração e que me fez entrar para o marketing, né, de poder conversar com as pessoas sobre coisas que podem fazer a diferença na nossa vida e na vida de todo mundo com quem a gente se conecta através das marcas, né, é um privilégio. Obrigada. Bom, eu queria me apresentar, eu sou a Cris Irigon, como a Dani falou, Cris Irigon Amaral. Eu sou diretora de marketing do Grupo Boticário hoje. Eu sou responsável por toda a estratégia de marketing do que a gente chama de marcas que trabalham no mercado multimarcas. Então, são as marcas que não estão nas nossas lojas próprias, que é Boticário, Quentes Berenice, Eudora. São marcas que estão no mercado multimarcas. Então, hoje eu gerencio várias marcas em diversas categorias. Então, eu gerencio Vult, Australian Gold, BioOil, Nux, Siage para o mercado, que é uma marca de Eudora, mas que a gente leva para o mercado multimarca. O mercado multimarca são lojas como Farma, as perfumarias, os e-commerces, que vendem todas as marcas aí de beleza aí no nosso país. Então, a minha missão, né, é desenhar toda a estratégia de marca, mas também a estratégia de categoria e desenhar as inovações de produtos que a gente vai levar para os nossos consumidores. E eu venho já, antes disso, eu já estou no grupo já há bastante tempo, então antes disso eu fui diretora de comunicação de Boticário, tive aí a oportunidade de retrabalhar o propósito de Bote, e também trabalhei na comunicação de Eudora, e antes disso eu trabalhei 7 anos no GPA, e também tive o privilégio de repensar a marca
do Pão de Açúcar, né, que foi a marca de nascimento aí dessa empresa também, junto com o Abílio na época. Até encontrei o Marcos por lá, eu acho, em algum momento, né, Marcos? E nessa trajetória toda, né, eu aprendi duas coisas em relação ao propósito, que é o nosso tema aqui, que eu acho que são muito importantes, assim, que ficaram no meu coração. Um é que a gente não cria propósito, é impossível criar propósito para uma marca. Na minha visão, a gente encontra esse propósito, o que realmente está na verdade dessa marca e dessa empresa na qual ela pertence, e que tem conexão e que a gente pode fazer de diferente e de diferença na vida dos consumidores dessa marca, né? Porque quando a gente cria um propósito do nada, né, esse propósito não é consistente, ele não é verdade e ele não consegue se sustentar ao longo do tempo. Então, acho que sempre, toda vez que eu fiz um trabalho de propósito, a gente vai buscar nas raízes da marca e dos valores da empresa, o que tem por trás e o que a gente pode fazer de diferença na vida das pessoas, né? E uma segunda coisa que eu acho que é super importante para mim, e eu só sei trabalhar dessa forma, que é as marcas precisam ter clareza do seu propósito, da sua verdade e se posicionarem. As marcas não podem mais ficar em cima do muro. Não se posicionar é um equívoco, né? Eu acho que as marcas perdem a oportunidade de fazer essa diferença na vida das pessoas e no final ninguém é perfeito, né? Ninguém já fez tudo o que poderia fazer. Todo mundo sempre tem um telhado de vidro, né? Sempre tem como melhorar. E o que é importante é a marca ter clareza do que é valor para ela, com o que ela se compromete e onde ela quer chegar com esse propósito e trilhar esse caminho de verdade, né? Por isso que o propósito tem que ser uma verdade, né, para as empresas. Já foi o tempo, né, em que a sociedade esperava que os governos resolvessem as coisas, né, para a sociedade. Hoje em dia, os nossos consumidores esperam que as empresas se posicionem, que elas falem. E também nós, como indivíduos, né, a gente deveria pensar como a gente pode fazer a diferença, né, na vida das pessoas, porque quando a gente decide consumir ou comprar alguma marca, a gente também é um ato político. A gente está decidindo quem são as empresas que vão prosperar, né, e quais são os valores que vão prosperar na nossa sociedade. Então, esse é um compromisso muito sério que as empresas precisam cada vez mais assumir, e nós como consumidores também, né. E tem uma coisa que eu acho legal, que é quando a marca realmente se posiciona, aquele valor é consistente, né, a gente vê que a sociedade responde. Então, eu posso contar para vocês rapidinho aqui um case de Boticário, que foi a primeira campanha que a gente fez quando a gente começou a trilhar esse caminho que ela está trilhando hoje, que é a campanha de Dia dos Namorados de 2015, que era uma campanha som de Lulu Santos, que falava que toda forma de amor vale a pena. E a gente teve uma super crise, né? Porque a gente teve alguns políticos propondo um boicote ao Boticário, e um começo bem agitado de campanha, onde a gente teve vários dislikes e um monte de gente falando coisas estranhas, e afinal de contas a campanha era só uma campanha com uma música bonita que falava que toda forma de amor importa, e mostrando vários tipos de casais, homossexuais, heterossexuais, de idades diferentes, se abraçando. Então, a gente resolveu não tirar a campanha do ar, porque não fazia o menor sentido, isso estava conectado com os nossos valores, e logo depois a gente viu a sociedade vindo atrás, né, e se posicionando e apoiando a nossa atitude, e vários artistas e formadores de opinião indo nas lojas e postando: eu vim aqui, eu comprei, e eu não vou boicotar. Então, foi muito bonito, e é muito bonito quando isso acontece, quando essa é verdade, né, e a reputação que está por trás da marca também mostra, né, que quando você trilhou esse caminho e realmente é verdade para você, você consegue fazer a diferença. Bom, hoje eu trouxe aqui rapidinho uma apresentação para compartilhar com vocês sobre um case. Eu estou conseguindo projetar a minha telinha? Ah. Sim, então, estamos vendo.
Então, tá bom. Um case novinho, que é a marca Vult. É uma marca que a gente hoje distribui através de uma rede super importante que tem para nós, que são parceiros, que são distribuidores, e que levam isso para milhões, na verdade, de pessoas e milhares de lojas. É uma marca que tem 16 anos, o Grupo Boticário comprou há 2 anos, de 2 fundadores, que é a Dani e o Murilo, e de 2 pessoas que fizeram essa marca com muito amor e carinho. E aí, há 2 anos atrás, a gente teve todo um processo de compra, e apesar de ter os fundadores com a gente, eles estão até hoje aqui nos apoiando, a gente teve um tempo de olhar para dentro, porque um processo de integração, de passar a fabricar as coisas dentro de casa, fez com que a marca olhasse muito para dentro. E enquanto isso, nesses 2 anos, o mercado e os consumidores estavam mudando muito também, né? A gente vem passando por um processo de mudança muito grande. Então, a gente, em novembro, dezembro, começou a parar para pensar, falando, vamos parar e vamos repensar, afinal de contas, depois de tudo que passamos, qual é o propósito dessa marca, né? E a gente viu que Vult, né, tinha algumas coisas muito fortes na sua raiz. Então, sempre foi uma marca democrática, é uma marca que há 10, 12, 15 anos atrás trouxe maquiagem de qualidade para um preço que não existia no mercado brasileiro, para lojas e pessoas que não tinham acesso. Sempre foi uma marca conectada com comunidade, sempre esteve próximo das comunidades, provocando e participando de redes de transformação. Tem um parceiro que está há anos com a Vult, que é o Gerando Falcões, onde a gente faz ainda, né, muitas coisas de profissionalização de maquiadores, manicures, e é uma marca que sempre soube o seu papel social e a sua responsabilidade junto com essas mulheres, né, das comunidades. Mas, afinal, essas comunidades estão mudando muito, né, e a gente parou para olhar, trouxe aqui um quadro atual, né, mas naquela época a gente já via muitos movimentos da sociedade mudando, e da mulher ocupando o seu espaço, né, e a gente entendeu que a gente não tinha que empoderar ninguém, né, que as mulheres já estão totalmente empoderadas, e que mesmo mulheres que vêm de um lugar de desprivilégio social, de preconceito, o fato dela ter vencido, e ela venceu muitas coisas, já traz, né, prevaleceu isso, ela ganhou, e que ela tem orgulho da raça, da história dela, e que nenhuma marca tem a capacidade de empoderar essa mulher, né, mas que a gente entendeu que a gente, dentro da nossa trajetória de marca, e na conexão com essas comunidades, que a gente tinha o compromisso, né, de trabalhar com ela a luta contra o preconceito, porque ela sabe quem ela sabe o valor que ela tem, mas ela ainda vê, né, a gente ainda vê muito preconceito, seja social, seja racial, seja de gênero, e que Vult sempre teve com ela, e que queria continuar com ela nessa jornada, né? Então, o propósito ao longo desse caminho, dessas discussões, ficou claro para a gente. Vult tinha e sempre teve o papel de ajudar a transformar esse olhar do mundo e fazer funcionar para todas. Não adiantava funcionar para uma, tinha que funcionar para todas. A gente entendeu que cada vez mais a gente tem que estar junto com ela, preocupada em transformar as pessoas para que elas se enxerguem e que elas lutem por uma sociedade que celebre a existência de todas, né? Uma sociedade mais justa. Então, a gente decidiu, sim, com Vult, falar de representatividade, de coletividade, de desafio ao preconceito e de transformação social, que, na verdade, já era uma coisa que Vult fazia, mas que, durante esse período, ficou um pouco estacionado. Então, a gente resolveu fazer isso com altas doses de otimismo, que a gente chama, né? Não é mostrando o que está ruim, é claro que sim, encarando o que está ruim, mas trazendo o que é bom, os exemplos, e sendo palco para que essas mulheres que são exemplos possam brilhar. E aí a gente começou do zero. Então, no começo do ano, a gente falou, nós vamos fazer um shooting, porque essa marca vai começar do zero, e nós vamos começar a pensar que imagem a gente gostaria de ser. E essas imagens, no mínimo, têm que ser representativas da sociedade. Então, a gente fez um shooting onde tanto à frente, né, as pessoas, os modelos, representavam a nossa diversidade, mas também o back, né? Então, a gente precisa ter certeza de que a gente tem
os maquiadores, os estilistas, os fotógrafos, com essa mesma diversidade. E a gente estava devendo, né, esse trabalho. Então, a gente começou com o shooting, e esse shooting também trouxe cada pessoa, né, escolheu quem era que inspirava ela. Então, a gente trouxe uma modelo, e a modelo de quem era a maquiadora que inspirava. Estou dando um exemplo aqui, não necessariamente real, mas as pessoas que trabalharam nisso realmente estavam conectadas uma com as outras, e a gente perguntava quem é a pessoa que te inspira. Então, por exemplo, a Thaís Araújo era uma das pessoas que era uma das pessoas que a gente convidou, e ela trouxe a manicure dela, que era uma pessoa que inspirava ela, e a ideia, nos bastidores desse shooting, ela contou, cada uma contava por que trouxe aquela pessoa, por que aquela pessoa inspirava ela. Vou mostrar um exemplinho aqui para vocês. A representatividade, ela existe para que a pessoa se sinta possível. Não existe sistema de casta aqui. A pessoa não nasce com um destino único. E a gente tem que lutar contra isso. Ela tem uma luz, a Rose, assim. Ela carregava carga de caminhão. De repente, a pessoa vira manicure e fala, era o que tinha. Ela trabalhou anos. Uma vida muito inspiradora, assim, de resiliência, sabe? A escravidão no Brasil ainda é recente. Um sistema que fecha as pessoas ali naquele ciclo de pobreza, de falta de referência. Então eu vejo a Thaís como uma referência. Como mulher negra, a gente precisa ver outras mulheres ascendendo. Ela traz uma coisa muito fresca, sabe? Além do fato dela ser super guerreira, batalhadora, isso tá muito em conjunto com a trajetória dela, né? Vamos transformar como as pessoas enxergam umas às outras, porque só vai funcionar para uma se funcionar para todas. E aí a gente traz esse conceito, né, de uma beleza inspirar a outra. Aqui tem mais, mas eu vou passar porque eu acho que eu estou passando do meu tempo. Amanda. E aí, em função disso, a gente foi transformando todas as nossas ações. Então, a gente, em produto, por exemplo, lançou mais 24 cores de bases para garantir que a gente tinha cores para todo mundo no Brasil. E a gente ajustou preço. Enfim, tem uma transformação enorme dentro da nossa cadeia, e como eu falei, ninguém tem nada perfeito ainda, mas a gente está nessa jornada junto com as nossas consumidoras, a gente se comprometeu com isso, e a gente está trabalhando nisso. A gente não sabia tudo o que ia acontecer nesse ano, né, em relação a esse assunto também, mas a gente fica feliz que a gente, como sociedade, também está falando sobre isso. Aqui a gente tem o que a gente chama de Inspira, Fit, Inspira, que são as ações sociais da Vult nas comunidades. Então, a gente tem workshops, enfim, uma série de trabalhos de formação. E tudo que a gente está fazendo, né, como eu falei aqui de produto, de preço, de ponto de venda, está conectado com esse novo propósito de Vult que a gente começou a falar no começo do ano. Então, era esse o case que eu tinha para contar para vocês. Estou aqui aberta para perguntas, se vocês quiserem. Cris, muito bacana, muito bacana. Tá bem legal o material. Eu vou agora, então, passar a palavra para a Tiana, da RAP, para ela contar o case dela. Boa tarde a todos. Daniela. Tirana, desculpa só interromper e dar um pequeno aviso. No final, a gente vai fazer perguntas tanto para a Tirana quanto para a Cris, tá? Então, só reiterando para o pessoal que está assistindo o evento, lançarem as perguntas aqui naquela abinha lá de baixo, QIA, tá? E aí, no final, a gente vai agrupar as perguntas. Desculpa, Tirana. Tá? Imagina. Obrigada, Marcos, Daniela, Cris. Um prazer estar com vocês, sobretudo dividindo o palco com outras palestrantes mulheres. Muito legal. Eu sou a Tiana, sou a diretora regional de São Paulo no RAP. Estou no RAP faz mais ou menos 5 meses, trabalhando muito no nosso posicionamento no mercado de São Paulo e no Brasil em geral. Vou falar um pouco sobre isso. Antes disso, trabalhei um tempo na Google, responsável para Google Maps, e antes disso no Uber, um pouco no lançamento no Brasil. E acho muito importante, acredito muito no que a Cris disse sobre o propósito. Não é uma coisa que você cria, é uma coisa que você encontra, e também algo que você vive realmente no dia a dia, internamente e externamente dentro da empresa. Vou mostrar para vocês
aqui algumas coisas sobre como nós enxergamos isso no Rappi. E, assim, acho que um pouco diferente do que o Cris comentou, assim, como nós vivemos o nosso propósito numa indústria diferente. Então, o Rappi, assim, é o primeiro super app da América Latina, né? E o nosso propósito é realmente facilitar a vida das pessoas. E um propósito complexo, né? Um propósito nada fácil de executar e também um propósito bem amplo, dizemos. Então, ele se transforma em vários canais deste propósito, em várias linhas de negócio que a gente opera, né? Então, atualmente, a gente opera em 9 países da América Latina, com mais de 80 mil parceiros, mais de 250 mil de entregadores parceiros, e numa empresa que está crescendo já faz mais de 30 meses, num ritmo de 20%, mais de 20% mês a mês, né? Com alguns crescimentos, obviamente, ainda muito mais exponenciais do que isso, principalmente nesse último período, né? Que teve todo mundo em casa e, portanto, dependendo dessa indústria de delivery num grau muito elevado. Para a gente, assim, reforçar o nosso propósito internamente, de viver realmente o propósito da empresa, que facilitar a vida das pessoas, a gente começa com os nossos princípios. Acho que isso é o que internamente primeiro reforça essa mensagem, que depois se transforma em como a gente trabalha com o ecossistema que faz parte da nossa plataforma. Então, a gente começa com o primeiro princípio, que é ser obcecado por nossos clientes e nossos parceiros, e entregar magia para eles sempre, em cada momento, literalmente, para qualquer coisa que eles desejem, executar rápido, né? No mundo de hoje, isso é um impeditivo, um requerimento, né? Para uma marca que se posiciona como alguém que facilita a vida das pessoas. E acho que uma coisa que é realmente muito forte no Rappi, mas que é um pouco como a gente se relaciona realmente com os nossos parceiros e com os nossos clientes também, e pensar como dono e sonhar grande, sempre com uma mentalidade empreendedora. Então, realmente se posicionar, cada um de nós, numa disposição, assim, dizemos, absoluta para atender e encantar, seja os nossos parceiros que vendem produtos e serviços da nossa plataforma, seja com os nossos clientes, e ser, né, altamente ambicioso pelo bem coletivo, valorizando, obviamente, a diversidade e se divertindo, né, enquanto isso. E quando a gente fala desse propósito de facilitar a vida das pessoas, isso na nossa linha de negócio quer dizer achar uma maneira de facilitar cada momento da pessoa, que é o nosso cliente, desde o momento que ela acorda até o momento que ela volte a dormir. Então, ficamos muito, dizemos, focados em entender cada momento de necessidade, cada momento de consumo que um cliente nosso possa ter, a partir de lá cedo de manhã, quando ele ou ela nem precisa tomar café da manhã ou comprar uma coisa para casa, até o final da noite, que já é um momento de diversão e tudo mais. E conforme, né, a Rappi, ela foi fundada em 2015, está no Brasil desde 2017, mas conforme a empresa vai evoluindo, vai introduzindo novas verticais que sempre mais reforçam esse propósito, preenchendo, dizemos, essa linha de tempo que está colocada aqui, encontrando novos momentos de oportunidade de facilitar o vida de usuário. Então, hoje em dia, né, estamos com várias verticais, vou até passar aqui, né, começando com restaurantes, o que a gente chama de CPGs, mercados, farmácias, express, mas também com o serviço de Rappi Favor, que é o serviço de entrega, para quando você esquece uma chave, esquece uma coisa, ainda precisa de um documento, etc. Introduzindo serviços financeiros, coisa como o Rappi Travel, que lançou recentemente através das parcerias com as agências de viagem e companhias aéreas. O e-commerce, que é muito uma realidade do consumidor brasileiro já, mas que ainda tem muito espaço para crescer, desde assim os momentos de consumo de pequenas coisas, carregador, bateria, etc., que você precisa pedir naquele momento, até, né, as compras mais planejadas, e também combinando isso com um conteúdo
que é de entretenimento, né? Recentemente lançando uma plataforma de lives, né? De eventos, de live shopping também. E assim, acho que sempre com essa base, com esse nosso serviço que é realmente destaque do Rappi no mercado, que é o serviço de qualquer coisa, que é basicamente o seu concierge dentro do seu celular. Então, aquele serviço que é sempre disponível para você facilitar qualquer necessidade que você tenha em qualquer momento. Então, pedir um Rappi para que o Rappi possa realmente terminar alguma tarefa, fazer algum tipo de entrega, algum tipo de compra, mesmo se não seja um dos nossos estabelecimentos parceiros, como se fosse realmente um assistente pessoal dos nossos clientes. E nisso, assim, acho que a gente vive um grande desafio de sempre mais alargar a nossa plataforma, de introduzir sempre mais verticais e dentro das verticais enriquecer o nosso conteúdo para que realmente tudo que a gente represente a cada um dos nossos usuários seja relevante, seja no momento do dia e no lugar onde ele se encontre, mas seja também do ponto de vista de preferências pessoais que um usuário nosso tem. Mas sempre mantendo uma qualidade no nível de serviço e também uma conveniência que se transfere também em tempo de entrega que a gente continua otimizando. Então, por mais que estamos falando de um crescimento exponencial, a gente sabe que ainda estamos apenas no começo e que esse propósito, essa capacidade de facilitar a vida das pessoas ainda é um caminho longo em qual a gente ainda vai poder avançar muito. A gente, assim, hoje em dia, quando você olha, esses são apenas alguns, né, de tipos de parceiros que hoje em dia estão atuando na nossa plataforma. Então, quando você vê o universo que a gente trabalha de mercados, de restaurantes, de players de e-commerce, de players de farmácia, e essas são, dizemos, apenas algumas das nossas principais verticais, mas existem muitas outras verticais mais incipientes dentro da nossa plataforma. Acho que fica bastante claro o quanto é desafiador você juntar várias indústrias com várias maneiras de operar, várias maneiras até de posicionar a sua marca, de se relacionar com os clientes, numa só missão onde todos estamos trabalhando numa plataforma para facilitar a vida das pessoas. Então, algo que nós, como basicamente a plataforma das plataformas, nós focamos muito em fazer. Como é que eu trago uma experiência de indústrias diferentes, uma experiência de compra, uma experiência de entrega que normalmente o usuário terá que, dizemos, que se acostumar com vários tipos de serviço, com vários prazos, com vários, várias entregas diferentes, vários players diferentes com qual ele interage, numa sua experiência com qual ele ou ela sempre possa contar, né? Então, por isso que acho que é muito importante a gente continuar vivendo isso internamente e transportando externamente, quanto é importante a gente fazer esse layer intermediário entre todos esses players, todo o ecossistema, então estabelecimentos, a indústria, a logística e os próprios usuários, para que a gente continue melhorando e continue entregando essa oferta mágica para os nossos usuários. Né? E até uma curiosidade para o fim, né? Acho que às vezes assim as pessoas se surpreendem, mas até coloquei assim um ranking de algumas cozinhas mais, dizemos, populares na cidade de São Paulo, principalmente durante o período de pandemia, onde, assim, alguns se surpreendem, mas a nossa categoria saudável está apenas em 9º lugar, né? Mas durante a pandemia, principalmente, burger, japonês, pizza e comida brasileira altamente em destaque, e o saudável ficou para, né, agora, final do ano, para a gente se preparar para uma fase, esperamos, diferente.
Pronto, e acho que assim, vou deixar depois o espaço para as perguntas também, pensando aqui no tempo, mas acho que assim, é muito, eu diria assim, para mim, né, como eu falei, assim, trabalhei já numa indústria que era realmente mais de conteúdo, trabalhei numa indústria que era mais de serviço, mas no RAP acho que o que é mais mágico e ao mesmo tempo mais desafiador é você casar isso tudo e realmente poder ter essa proposta de valor de tudo para o usuário, né? Extremamente, assim, motivador e, ao mesmo tempo, extremamente desafiador você ser esse lugar onde o usuário realmente acha que possa encontrar tudo e resolver, dizemos, todas as suas pendências do dia. Então, assim, a missão e a motivação com quais, assim, acordamos e deitamos todos os dias. Tiana, muito bacana. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Obrigada pela presença. Então, agora eu vou chamar a Carolina da Coca para apresentar o terceiro case. Todo mundo me escutando, me vendo tranquilo? Que bom, tudo bom, pessoal? Eu vou projetar aqui. Tá todo mundo vendo, gente? Sim. A tela? Se você maximizar o slide, fica melhor, Carolina. Maximizar já. Aí fica no centro da tela. Aí. Gente, primeiro, boa tarde para todo mundo. As meninas aí que falaram também. Fico feliz de dividir o painel com elas, porque ambas as marcas já me salvaram durante a quarentena. Assim. A verdade é que... Conte conosco, Carolina. Oi? Conte conosco. Olha, eu tô contando muito, viu? Porque aquele dia que a gente acorda pensa que não vai conseguir, vai salvar ali o visu de quarentena, o Boticário já ajudou bastante, e na hora da fome também, as duas me ajudaram muito, então obrigada, viu, gente? Bom, gente, para começar, eu vou me apresentar um pouquinho, esse aqui é só o lado A da Carol. Eu começo falando do meu propósito, a gente vai falar muito de propósito aqui interno, corporativo e individual, então eu vou começar me apresentando pelo meu. O meu propósito é construir ponte de palavras entre as motivações e propósitos para fazer um mundo que tem mais sentido. Esse é o meu propósito. Eu acredito no mundo do trabalho de poliamor. Na vida pessoal, não consigo ainda. Acho que é para a gente muito evoluindo o poliamor, mas no mundo do trabalho eu acredito no mundo do poliamor e então eu faço um monte de coisa para poder achar sempre novas formas de manifestar o meu propósito. Dentro da Coca Andina, eu sou gerente de engajamento, comunicação e responsabilidade social, né? Esse é meu lado A, meu lado B está aqui. Eu sou mãe da Sossô, que é uma fofa na foto, fica super fofa, né? Mas na prática ela é uma tasmania. Eu e ela, a gente já surtou junto umas 28 vezes na quarentena por alto. Assim, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente ri, tem dia que a gente só se abraça para não se matar. E o meu lema, eu trabalho há muito tempo em RH, uma paixão minha, então o meu lema é que a gente é muito mais do que head count, a gente é heart count. Eu acredito na conexão emocional. E a gente está falando aqui de propósito, que para mim é a principal força motriz para conectar emocionalmente as pessoas e as marcas, né? E uma curiosidade, que sempre vale a vulnerabilidade aqui, eu já fui desaparecida pelo David Copperfield, mas como o que acontece em Vegas fica em Vegas, eu não posso contar o segredo, tá bom? Gente, para começar, eu sempre gosto de começar pelo porquê. Para mim, um grande mestre para mim foi o Simon Sinek. Não sei se alguém que conhece o trabalho dele, ele tem TED, tem livro, e ele fala, comece pelo porquê. Ele tem essa teoria do Golden Circle, e ele fala que a gente, em termos de comunicação, em termos de comportamento, quando a gente começa pelo porquê, a gente consegue mover as pessoas, seja em direção a consumo, seja em direção a propósito, seja em direção a qualquer causa. Eu também acredito nisso. Então, para falar de propósito para vocês, eu vou começar pelo nosso porquê. Por que a gente começou a falar de propósito, né? Qual foi o propósito do nosso trabalho de propósito na Coca Andina? E eu vou falar da parte interna, né? A gente começou a pensar há mais ou menos, tem alguns anos aí,
de como inspirar o melhor das pessoas, e não só isso, né? Eu acho que esse é o poder do propósito, inspirar o melhor das pessoas, mas como que, uma vez a gente conseguindo chegar lá, como é que a gente conecta com o nosso propósito corporativo? Então, na verdade, a gente está falando de engajamento. Por que eu estou falando de engajamento? Eu vou passar para vocês um pouquinho de como é que foi essa definição para a gente, essa trajetória. Eu gosto de case, né, gente, porque não é compartilhar teoria, é compartilhar aprendizagem prática. E principalmente agora a gente está construindo um avião no ar. Então, eu estou aqui para dividir com vocês o que a gente aprendeu. Não quer dizer que está certo e errado. Inclusive, eu agradeço sempre que alguém me sugere algum aprendizado nesse sentido. A gente começou diferenciando motivação e engajamento, porque a gente viu que as palavras eram próximas e as pessoas usavam elas acreditando que elas tinham sentido parecidos. E até tem, tá? Aqui é uma definição básica de dicionário, mas a verdade é que o que mais ajudou a gente foi a diferença entre elas. Enquanto motivação tem um sentido mais individual, do meu motivo por agir, ser, falar, por qualquer motivo meu, engajamento tem a ver a uma causa, a algo coletivo, a aquilo que me inspira, tem a ver com a consequência do meu ato. Então, a gente entendeu o seguinte, que se motivação é algo realmente individual e intrínseco, e é sempre bom diferenciar que eu não posso motivar ninguém, eu posso tocar, aumentar e direcionar a motivação, mas ela é muito intrínseca. Já engajamento é uma coisa coletiva. Então, como companhia, o que a gente tem nas nossas mãos? Direcionar motivação através de engajamento. E mais do que isso, a gente tem o poder de conectar motivações, seja entre elas, seja com o nosso propósito corporativo, tá? Fez sentido para a gente, deu uma luz, trouxe mais simplicidade para um conceito que às vezes pode ser complexo, mas ao mesmo tempo trouxe também desespero, né, gente? Porque, assim, só a nível Brasil, em termos de RH, eu tenho 8.000 motivações. Como é que eu faço para atingir corporativamente uma coisa tão diversa? E aí a gente recorreu a um estudo de Harvard super interessante, que fala sobre os 4 P's da motivação. Basicamente, eles reuniram aí mais de 20.000 pessoas entrevistadas para entender o que elas tinham em comum quando a gente falava de motivação. O que te inspira, o que te faz acordar melhor, feliz para ir trabalhar. Isso foi dentro das 50 empresas com maior índice de engajamento do mundo. É claro que não podia ser diferente, eles descobriram o principal P, que é o P do propósito. E eu sempre gosto de trazer aqui um exemplo, talvez algumas pessoas já tenham escutado ele, que é uma história real de quando o Kennedy foi visitar a NASA. Ele cruzou no corredor com um funcionário e perguntou para ele, qual é a sua função aqui? Afinal de contas, por que você está aqui? E o cara virou para ele e falou, eu estou aqui para levar o homem à Lua. Essa foi a frase que ele trouxe para ele. Ah, Carol, legal. Bom, fez sentido, afinal de contas, ele não estava levando o homem ao queijo, era a Lua, ele estava na NASA. Até aí, qual é a novidade da história? A novidade é que o cara era faxineiro, gente. E isso é lindo, porque eu tenho certeza que ele limpava com isso na cabeça. E por isso ele devia limpar como ninguém. Ele devia deixar um ambiente incrível. Porque ele não acordava para organizar e limpar. Ele acordava para levar o homem à Lua. E ele sabia que ele contribuía para isso, para essa causa que com certeza inspirava, através do trabalho dele dentro daquela organização, que no caso era a NASA, né? E o Simon, eu não sei se vocês conhecem, ele tem esse TED que é o do Golden Circle. Vocês vão ver, eu vou falar de TED aqui algumas vezes, eu sou uma TED-holic, TED louca. Eu falo que se eu passar um dia sem ver TED, eu começo a tremer. Em conversa de bar, lembra, gente, quando a gente podia ir a bar, então, eu era a louca que ficava, eu tenho um TED ótimo para isso, ninguém me aguenta. Quem quiser dica de TED, só fala comigo depois. Esse é um dos meus favoritos, eu me especializei em propósito com a equipe do Simon, então eu realmente acredito na teoria dele, e ele fala isso, que quando as pessoas trabalham por propósito, elas dão suor e lágrimas, elas não estão ali para um salário, elas sabem que elas estão contribuindo uma causa maior. Quando a gente trabalha pelo salário, a gente trabalha só se tiver um aumento, se for reconhecido de determinada forma, né? Então, o poder do propósito é simplesmente inspirar o melhor nas pessoas. Isso deixa elas felizes, né? De poder manifestar o seu propósito dentro de um espaço, dentro de uma organização, dentro de um projeto. Isso traz felicidade para elas. O segundo P, gente, é o P de potencial, que, ok, faz sentido, o propósito tem um grande poder de me inspirar e de trazer o meu melhor. Porém, se ao longo do caminho
isso aqui tem muito a ver com RH e liderança. Eu não sinto que o meu potencial, o meu superpoder específico, não está sendo utilizado, desenvolvido e reconhecido, a tendência é esse gancho de engajamento ir enfraquecendo. E isso tem tudo a ver com os nossos processos como RH e liderança. Terceiro P é simples, mas ele também é muito poderoso. Ele quer dizer que eu preciso amar o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Por isso, eu preciso muito de autonomia. É como eu jogar um jogo. Se alguém tirar o controle da minha mão e falar que vai pular todas as fases para mim, não, obrigada. Eu gosto do processo. Isso aqui é muito importante para também eu me manter engajado em uma causa, um trabalho ou uma companhia. E o último P, gente, na verdade, ele permeia os outros 3 P's, e é como eu falei, é o P de pessoa. Quer dizer que parece óbvio, mas na prática muita gente se esquece. Antes de ser colaborador, somos pessoas. Por isso, a gente é mais do que headcount, a gente é heartcount. E isso tem a ver com conexão emocional. Há mais ou menos uns 5, 6 anos, quando eu comecei a falar sobre isso lá na companhia, eu era a louca da emoção. O que essa louca está falando de emoção no meio de uma organização desse tamanho? Lá vai ela abraçar a árvore, né? Mas eu sempre gosto de lembrar que o cara que ganhou o Prêmio Nobel da Economia já provou que todas as decisões que a gente faz são emocionais. E ele justamente estudou isso para um case de comportamento de consumo. E numa companhia, a gente faz o quê? Toma decisões o dia inteiro. Então, quando eu estou falando de emoção, eu estou falando de negócio, eu estou falando de resultado, na verdade. Muito legal até aqui. A gente falou muito de inspiração, mas a gente entendeu que para trazer isso para a respiração, que é para o cotidiano, a gente precisou ensinar a liderança a permear sobre os 4 P's cotidianamente. E a gente faz isso através do nosso programa de engajamento. E falando de propósito, a gente pensou em deixar muito claro para eles o seguinte: essa não é nenhuma frase do Simon, essa é uma frase do Nietzsche, que quando a gente tem um bom porquê, a gente suporta qualquer como. Eu acho que não é um suportar no sentido de difícil, eu acho que é um suportar no sentido de sustentar. Quando a gente fala de sustentabilidade, também tem a ver com isso. Eu preciso de um propósito como ser humano para saber metas, objetivos, processos e tudo mais, né? É daí que vem o propósito externo da companhia, quando as pessoas internamente compreendem isso. E aí a gente ensinou a liderança a fazer uma ponte de propósito entre o propósito das pessoas e o propósito da companhia. Como é que a gente ensinou isso? A gente usou a técnica do Simon. Ele fala que propósito, na verdade, é a interseção do meu superpoder, o impacto positivo que eu quero ter, dentro e fora da empresa. E uma vez que a gente fez isso, foi incrível, gente. Eu vou, assim, dar meu depoimento individual e como, tipo, colocando crachá, tirando crachá, quando as pessoas conseguem declarar o propósito delas por essa técnica que a gente usou e ensinou a liderança a fazer, parece que elas estão parindo um filho, assim, ela dá a luz, é incrível, a pessoa realmente entende por que ela está no mundo. E fica muito mais fácil dela entender por que ela, como e por que ela pode se conectar às metas individuais, diária e o propósito da companhia. Eu trago aqui o exemplo da Apple, como o Simon fala, né, gente, a gente usa porque é fácil de entender, uma marca muito conhecida. E o que ele fala sobre a Apple? Qual é o poder do propósito nessa situação já de consumo, né? Que se a Apple falasse, a linguagem de comunicação externa deles fosse: eu faço ótimos computadores e são lindos e fáceis de usar, né? Que seria o como da Apple. Acho que as pessoas não estariam dispostas a pagar tanto, nem fazer fila em torno da Apple para acompanhar o lançamento. O que a Apple vende é desafiar o status quo. É isso que eles vendem. Através, o como deles são a tecnologia que eles fazem, né? E aí, as pessoas querem pertencer. Esse é o poder do propósito, falando internamente e externamente. Não é à toa que a maçã da Apple é virada para cima, porque quando eu uso um gadget Apple, eu abro o meu computador e eu quero que as pessoas vejam a maçã, eu quero que elas saibam que eu faço parte daquilo. E é isso que a Apple vende. E o mais legal disso tudo, quando a gente volta para o mundo interno de uma companhia, eu estudei muito sobre as formas da gente fazer um propósito iluminar e de como que isso aconteceu na história de grandes corporações. E o Steve Jobs tem uma coisa muito legal, mas o que ninguém sabe é que o propósito pessoal dele era começar uma revolução. O propósito do Wozniak era empoderar o homem, que ele poderia ter o mesmo poder de uma companhia.
E esse era o poder do computador individual, que na época nem existia. E quando eles somaram esse propósito individual deles, um de empoderar, né, e o outro de revolucionar, aí sim nasceu o propósito da Apple, que é mudar o status quo. Então, é esse o poder que tem a gente saber o nosso propósito, somar tanto de 2 indivíduos como de um grupo de pessoas, e aí sim construir o propósito de uma organização. A Apple, acontece que eles fazem tecnologia, mas com esse propósito aí eles podiam fazer qualquer coisa, né? E isso vem de qualquer coisa, de fato, para o consumidor. E tá legal no PowerPoint, né, gente? Na prática, às vezes, é bem difícil. Eu costumo dizer, PowerPoint a gente bota tudo e fica lindo, né? Mas é que, na verdade, dá um desespero, às vezes, com algumas pessoas. Eu trabalho muito com liderança, eu trabalho com RH há muito tempo, e, às vezes, é esse desespero da Carminha que dá. Às vezes, tem gente que a gente trabalha e fala, gente, isso aí só nascendo de novo, né? Eu estou falando aqui de propósito, a pessoa está em outro patamar, assim. Mas a verdade é que 1 a 1 vale a pena, e a gente tem que aprender isso aqui. Eu aprendi isso muito na prática, trabalhando com pessoas, né? É uma filosofia de para-choque de caminhão, mas eu penso muito nela, tá, gente? Que a mesma água que ferve amolece uma batata e torna o ovo duro. Então, não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas o que tem dentro delas. Vale lembrar, naqueles momentos mais difíceis, mas também é isso que me inspira para realizar o meu propósito do dia, que nós somos a água fervente, né? Que nós temos esse poder de mudar as circunstâncias, tanto internamente quanto externamente, falando de uma marca, de uma organização. Então, na verdade, está nas nossas mãos, e isso me inspira bastante, poder ter esse impacto positivo na vida das pessoas. Lembrando aqui o que não fazer. Outro dia eu trouxe essa foto aqui, que eu achei muito legal. Eu pedi um China aí, e aí veio no biscoitinho esse, tenha mais interesse pelo serviço social. Até ri, né, gente? É como não inspirar propósito, porque, gente, lembrando, eu acho que também é óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem. Não adianta a gente querer engajar, seja para sustentabilidade, eu também sou responsável pelas iniciativas sociais. Não adianta, faça isso, seja voluntário nisso, tenha mais interesse pelo serviço social, isso não adianta, gente. Conectar propósito não tem a ver com orientação, nem com instrução, muito menos com ordens. Tem a ver com inspirar por uma causa, né? E isso é difícil, mas vale muito a pena quando a gente consegue fazer isso. E outro dia mesmo eu estava dando uma palestra para uma universidade grande, para os alunos, e eu falei para eles uma coisa que eu acredito, a gente estava falando de carreira, que, na verdade, contribuir para a sustentabilidade ou para responsabilidade social é uma causa individual. Quando eu sei o meu superpoder e eu decido impactar positivamente a vida de alguém ou o propósito de uma organização, eu estou exercendo a minha responsabilidade social. Responsabilidade social e sustentabilidade é muito além do que eu apoiar uma causa, um projeto de comunidade ou até mesmo um projeto ambiental. Vem daí. Quando eu realizo o meu propósito e escolho o meu impacto positivo, eu estou contribuindo para a sustentabilidade do mundo inteiro, tá, gente? Então, esse é o último convite que eu faço a vocês, encerro aqui. Essa é a minha Tasmania, sou num dia aí de quarentena que a gente provavelmente estava vendo Peppa exausto no fim do dia, mas eu trouxe para mostrar para vocês que isso é tão importante para mim que eu tatuei, né? E todo dia que está um pouquinho mais difícil, eu me lembro que eu estou aqui de propósito, ou seja, com uma intenção, não estou de qualquer jeito, eu estou de propósito e com propósito, com sentido. E isso me inspira até mesmo nos dias mais difíceis da quarentena. Então, eu convido vocês a fazer parte desse movimento, seja internamente ou externamente, porque isso faz muita diferença para a gente fazer de propósito e com propósito. Vou deixar aqui os meus contatos, quem quiser bater um papo, tirar dúvida, criticar, sugerir, para tudo eu estou aqui, seja por e-mail, pelo LinkedIn. Esse é o meu perfil sobre propósito, porque eu dou mentoria individual e organizacional. Meu WhatsApp, quem quiser dica de TED também, quem quiser um show online, enfim, estamos aí, gente. Muito obrigada de novo, viu? Obrigado, Carolina. A gente está um pouquinho em cima da bucha aqui com o tempo, mas eu queria fazer pelo menos uma pergunta. Eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas que apareceram, uma pergunta que eu acho que serve para as três
se posicionarem e falarem um pouquinho como vocês pessoalmente pensam, como as empresas de vocês lidam com essa questão. Tá? A questão é a seguinte, né? Do ponto de vista de público, vocês acreditam que o propósito ele é mais relevante para o público interno ou para o público externo? Tá? Se é que a gente pode fazer essa diferenciação. Então, eu queria começar com a Cris, que foi a primeira que falou, depois a gente passa para a Tihanna e para a Carol para fechar. Tá bom. Difícil escolher, né? Porque eu acho que faz parte faz sentido para todo mundo, né? O propósito é o que conecta, como a Carol falou, né? O seu propósito pessoal com o propósito da empresa. O lindo é quando você que trabalha num lugar tem orgulho e aquilo faz sentido para você. E aquilo faz sentido para aquela organização como um todo, e aquilo faz sentido para as pessoas com quem você está falando, né, e se conectando como consumidores. Então, não consigo escolher, para mim é uma coisa que tem que fazer sentido para todo mundo. E mais do que para as pessoas, assim, eu acho que propósito, mais do que função, ele é uma responsabilidade, porque a gente tem que começar a pensar que a gente mora num planeta, com pessoas dentro desse planeta e que estamos todos conectados, de alguma forma. Então, não é sobre vender mais apenas, não é sobre receber mais, ou estar bom para mim. A gente tem que começar a pensar como sociedade, qual é a diferença que essa marca vai fazer para a nossa sociedade, né? Não é só sobre o seu impacto, mas é sobre o seu impacto e como a gente regenera. Então, para mim, é muito maior do que efeito ou benefício ou o que isso vai trazer para a empresa, né? É o que a gente quer como sociedade mesmo e para onde a gente quer mover, né? E aí, a gente deveria escolher propósitos que façam sentido para a nossa sociedade. Obrigado, Cris. Tihanna, o que você acha? Você está no mudo. Aí, tirou. Pronto. Sim, concordo muito com a Cris e acho que não é nenhuma questão de fazer a escolha. Acho que nesse sentido, realmente, a escolha ela não existe porque uma coisa é completamente conectada com a outra. Acho que sempre mais os consumidores se relacionam não só nem, dizemos, com a marca, mas realmente com a empresa que está por trás desta marca. Então, essa questão de propósito interno... E a Carolina nos falou assim extremamente bem sobre isso, ela se transborda de uma forma extremamente óbvia e muito rápida hoje em dia em posicionamento externo da marca também. E é um pouco como a nova geração de colaboradores também pensa. Então, nós saímos de um mercado mais, dizemos, talvez transacional, de um relacionamento com o trabalho mais transacional que talvez existia no passado, e realmente entramos num mercado que é principalmente movido pelo propósito, né? Então, essa motivação, engajamento e principalmente, eu diria, confiança que os colaboradores levam com eles, executando as suas tarefas, fazendo o seu trabalho no dia a dia, ele, hoje em dia, acho que torna-se essencial para o que a marca quer representar no mercado, né? Então, qualquer descasamento entre essas duas coisas, eu diria que não é mais, assim, opção que nenhuma empresa, assim, não é mais um luxo que qualquer empresa possa se permitir, né? Os consumidores não perdoam mais isso hoje em dia, né? Não existe mais uma marca externa e uma marca interna que não se conversam uma com a outra. Então, eu acho que o alinhamento interno, ele é um pré-requisito para o propósito externo que precisa ser vivido por todos. Obrigado, Tihanna. Carolina, e aí? O que você acha? Eu concordo com as meninas, assim, eu acho que não existe na verdade existe essa divisão de trabalhar propósito interno e externo. A diferença é o resultado que isso tem para as pessoas que trabalham na companhia e para o consumidor, né? Eu acho que, assim, todas as empresas no mundo sabem o seu quê, algumas sabem o seu como e poucas sabem o seu porquê, né? Mas quando essas empresas sabem o porquê, e até aí já é um caminho difícil, não é tão fácil hoje em dia, as empresas que têm isso claro, elas sabem o porquê e elas estão com um time que é inspirado por aquele porquê, porque, gente, não tem certo e errado, é bola e quadrado, né? Eu posso me inspirar por A
e o outro não. Então, quando eu consigo refletir isso no meu recrutamento, na minha seleção, na minha cultura, no meu comportamento esperado, eu estou ali com um time que vai fazer aquele porquê acontecer na prática. E isso quer dizer que eu vou fazer coisas incríveis, senão eu vou estar simplesmente fazendo o quê? Vendendo um produto, um serviço, e nem necessariamente tendo um impacto positivo no mundo, né? Então, assim, seja lá qual for o meu porquê, se eu não tenho um time que é inspirado por aquele porquê e que sabe qual é o seu papel ali dentro, que é a coisa da relevância, né? Mais do que a importância, a relevância, eu conheço aquilo que eu sou incrível e sei aonde que eu sou uma peça essencial para essa máquina toda aqui funcionar, que é o trabalho de RH e da liderança, né? Se eu não sei também o meu lugar ali, também não adianta eu ser super inspirado, eu não vou poder contribuir. Então, eu acredito que sim, existem empresas que trabalham só para fora, existe essa diferenciação, infelizmente, né? Mas quando isso é trabalhado interna e externamente, assim, coisas incríveis acontecem. Então, acho que essa é basicamente a diferença. Obrigado, Carolina. Bom, infelizmente, a gente tem um monte de perguntas aqui, depois eu vou tentar passar para vocês, se vocês tiverem tempo de responder para a gente por e-mail, eu passo para a gente dar um jeito de passar para os participantes. Obrigado mais uma vez pela contribuição, Cris, Carol e Tiana, tá? Foi muito legal. Nós vamos passar agora para o segundo painel, que é o painel sobre diversidade, e eu já vou passar a bola para o Fábio Mariano, que gentilmente aceitou o nosso convite para moderar esse painel. Então, Fábio, se você puder abrir sua câmera e assumir, apresentar os palestrantes e tocar o segundo para a gente. Obrigado, Fábio, e obrigado aos palestrantes do segundo painel, que é diversidade.